E olha só, agora vamos falar sobre a fala. Quando uma criança apresenta um atraso na fala, é preciso investigar e buscar ajuda. Demorar para falar ou falar pouco pode ocorrer por diversos motivos, e um deles é a apraxia da fala, um distúrbio neurológico que afeta a produção motora da fala e a capacidade da criança em produzir sons corretamente. Quem explica mais sobre o assunto é a fonoaudióloga Tânia Valera. Tânia, sim, seja bem-vinda e já nos detalha mais o que é a apraxia da fala, tudo bem? Tudo bem. É como você disse, né? A apraxia da fala, ela é uma alteração motora, tá? É um distúrbio neurológico, ela acarreta a parte de planejamento da fala. Porque na fala, para você conseguir falar, você passa por etapas, né? E quando chega na parte do planejamento, para ver como que ele vai falar aquela letra que ouviu, né? Ocorre uma falha. Então, ele não consegue articular a palavra exata. E como os pais podem perceber, tem alguma idade certa? Porque a gente sempre fala assim, não tem uma idade correta da criança falar. Sim. Mas a partir de quantos anos tu precisa se preocupar com a criança? Olha, nós temos um marco do desenvolvimento que precisa ser seguido, né? Esse negócio de falar, minha criança já está com 2 anos e ela ainda não fala. Não tem que esperar mais, tá? Já está um atraso ali. Geralmente, a criança com apraxia da fala, ela é uma criança mais quieta, ela balbucia menos, tá? É que nem a criança quando começa já a falar pá, 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 mã, mã, mã. A criança com apraxia, ela tende a falar só as vogais, o a. Então, é diferente, tá? Então, precisa, quanto mais cedo você procurar um profissional, melhor. E também existe a questão da criança ter preguiça de falar. Falta, às vezes, esse desenvolvimento dos pais junto com elas, o incentivo. Eu não colocaria assim como uma preguiça de falar, tá? Nós temos o atraso de fala, que pode ser por falta de estímulo, sim, ambiental, né? Mas temos o atraso que pode ser a parte motora, ou pode ser também um transtorno fonológico. Isso que vai dizer é através de uma boa avaliação. E como funciona o tratamento para quem tem apraxia da fala? O tratamento para criança com apraxia da fala, ele é um pouco mais lento, tá? Ela não responde tão rapidamente como simplesmente um atraso motor. Porque como ela tem esse corte, essa falha no planejamento, então é mais difícil. O que eu costumo trabalhar é a fonoterapia motora através de exercícios orofaciais, que é de língua, de lábio, bochecha, através da sílaba, sempre com pista visual, pista auditiva. Então, é uma terapia específica para a apraxia. E quais são as consequências aí para as crianças que têm apraxia e não estão sendo tratadas? Ou às vezes os pais vão deixando, vão muito tarde procurar ajuda? A consequência é bem grave, né? Porque vai afetar em todas as áreas da vida da criança. Na área comunicativa, na área psicológica. É uma criança que vai ter muita dificuldade de aprendizado, leitura e escrita. Então, é um assunto muito sério, que deve ser abrangido bem cedo. E aí, ali por uns 2 anos de idade, que o pai precisa procurar ajuda se o filho não falar qual é a idade mais ou menos do diagnóstico? Olha, o diagnóstico da apraxia não é tão fácil de ser feito. É aquilo que eu te falei, a criança vai para o consultório, nós vamos fazer uma avaliação, muito bem avaliada motora, mas ela é um diagnóstico bem complicadinho de ser feito, não vai ser naquele momento. Você vai ficar com a criança, vai avaliando, vai passar por um neurologista, né? Tem ligação com a questão neurológica, então? Tem, a apraxia é uma alteração neurológica, tá? Então, a gente precisa do acompanhamento com o neuro também. É um trabalho que é feito tanto com a fono
quanto com o neuro em parceria. Com a TO também, terapeuta ocupacional, porque como mexe com a área motora, então a gente precisa trabalhar como um todo ali, tudo vai ajudar, né? Tudo vai ajudar no bom resultado. E esse trabalho também ele precisa ser incentivado em casa. A criança precisa em casa continuar sendo instigada. Tanto em casa como na escola. Porque, como eu disse, a apraxia da infância, ela não tem cura, tá? Ela não vai ter cura, ela vai ter uma melhora. Então, o que a gente precisa? Da mãe, do pai, da família mesmo ali, todos os dias, treinando, trabalhando as sílabas, acolhendo essa criança, porque ela também precisa se sentir acolhida e estimulada para estar aprendendo, porque para ela não é fácil. Então, eu costumo dizer assim, que o pequeno resultado que a gente consegue já é uma grande comemoração, é uma vitória para eles, né? E depois essa criança ela pode continuar com esse problema na juventude, na adolescência? Pode. Aí nós vamos ter que ver também qual é o grau dessa apraxia, né? Se ela é mais leve, se é uma apraxia severa, tudo vai depender disso também. E tem como trabalhar para que depois no futuro, na adolescência, na juventude, ela não tenha mais, se for uma apraxia leve, bem tratada? Sim, temos a terapia para isso, sim. Bem trabalhado. Qual é o tempo mais ou menos do tratamento da criança? Olha, um tempo exato fica bem difícil de dizer, porque é uma coisa muito particular. Eu costumo avaliar um paciente, a criança, e a terapia nunca ela é igual. Depende do indivíduo, sabe? Da resposta da criança. E para finalizar, Tânia, qual recado você deixaria aí para os pais que estão nos assistindo, que têm crianças que estão nessa fase de falar? Olha, eu acho assim, preste bastante atenção no desenvolvimento do seu filho. Se ele estiver tendo algum atraso de fala, você procure o pediatra, pede para fazer uma avaliação, estimula bastante, conversa bastante com o seu filho, não dê tela de celular, evite as telas o máximo possível. E estimular através de brincadeiras, de músicas, é muito importante. Com certeza, é muito importante e vale para toda a nossa vida, né? Toda. Criança bem estimulada na fala, depois vai ser um adolescente que fala bem e um adulto que também sabe se comunicar. Muito obrigada, viu, Tânia?